Você sabe para que serve o PROC-V ou o PROC-H e como ele funciona? Não? Então, se liga nessa aula que eu preparei hoje explicando detalhadamente como você vai aplicar o PROC-V e o PROC-H nas suas planilhas. E para você que está chegando agora e não me conhece, eu sou Danilo Jax, sou responsável pelo canal Small Dicas e Tutoriais. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curte aqui embaixo, se inscreve no canal para que você possa receber as notificações de todos os vídeos e próximos lançamentos. E não esquece de ativar o sininho, hein? Então, vamos para a aula? Bora pro vídeo! Como você pode ver, eu deixei aqui na tela já preparado uma planilha para PROC-V, certo? E uma outra planilha para o PROC-H. O que muda de uma para outra, que muita gente não sabe e não consegue explicar ou entender como é que funciona. No PROC-V eu tenho uma tabela matriz, vamos falar assim, uma raiz, né? Onde eu tenho as informações, que seria o código, vamos falar assim, como se fosse vendedor, pode ser, código do vendedor e o nome do vendedor. E numa outra tabela eu tenho o código do vendedor e quanto ele vendeu, certo? Mas eu não sei o nome do vendedor e eu preciso do nome do vendedor para reportar, por exemplo, para a minha gerência. E na outra planilha eu tenho um outro formato de trabalho que também não é errado, que é o PROC-H. E essa tabela está construída na horizontal. Então vocês perceberam que a primeira tabela, PROC-V vertical, certo? Está aqui, ó. E o PROC-H, ele está na horizontal, certo? Na outra tabela, ela está na vertical. Então eu tenho o código da venda, o código do vendedor, e eu tenho quanto ele vendeu, mas eu não tenho o nome dele. E, putz, minha tabela está na horizontal. Como que eu vou fazer agora para colocar o nome dele? Vou colocar aqui um por um? Não, muito trabalhoso, muito oneroso, né? Vai gastar muito tempo fazendo isso. Então, o que a gente faz? Vamos começar aqui primeiro limpando a nossa planilha, certo? Eu sou uma pessoa muito chata que eu gosto de fazer sem essas coisas, essas demarcações de linha, para que não apareça enquanto eu estiver trabalhando, ou caso alguém veja a minha planilha, não veja essas demarcações cinzas da linha. Então eu venho aqui, ó, vamos começar com uma diquinha mais fácil e rápida extra no vídeo. Layout da página aqui em cima, se você estiver usando o Office 2013 para frente, ele já está desse modelo novo, né? Então, layout da página, linhas de grade. Você só clica aqui no exibir. Quando você faz isso, ó, ocultou. A linha existe, mas ela fica branca, ela fica oculta e ela não aparece na minha planilha. Então fica mais clean, uma forma mais fácil de trabalhar. A mesma coisa eu vou fazer na minha outra planilha. Eu venho layout da página, linhas de grade e ó, cliquei. Beleza, volto aqui na minha página inicial. Estou com a minha planilha mais fácil de visualizar agora. Vamos lá no PROC-V. O que eu vou fazer? Eu preciso saber quem foi o vendedor, porque eu tenho o código dele, mas eu não sei o nome dele. Então eu vou fazer aqui um PROC-V. Como que funciona o PROC-V? Existem pessoas que gostam de vir aqui, ó, fórmula, né? Você clica aqui no FX, né? Cliquei no FX, você procura a fórmula do PROC-V. Então eu digito PROC-V, né? Olha lá. Apareceu o PROC-V, eu clico OK. Aí ele fala, qual é o meu valor procurado? Eu sei que para quem nunca mexe com planilha ou não está muito acostumado, ainda não familiarizou com isso, quando você vê esses campos aqui que ele pede, você fala assim, ixi, ferrou. O que eu faço agora? Valor procurado. Vamos desbloquear nossa mente, vamos tirar a teia do nosso olho agora. O valor procurado nada mais é o valor que você procura, o código, certo? A matriz tabela é a minha tabela que tem todas as informações. Número, índice, coluna. É o número da coluna que eu quero trazer. O PROC-V ele trabalha por coluna. Então, o valor que eu procuro está na coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4. Você vai dizer para ele. E o procurar intervalo quer dizer se é um intervalo verdadeiro ou se é um intervalo aproximado, certo? Se for verdadeiro, você vai colocar 0, que é o exato. Se for aproximado, você coloca 1, que aí ele dá um valor, tipo, não está no 0, mas está próximo do 0, está no 1. Então ele vai dar como aquele número. Beleza? Mais pra frente eu faço um vídeo explicando mais sobre isso. Mas por enquanto, hoje a gente vai trabalhar com o 0. Então como que vai ficar? Ó? Meu valor procurado, 16. Qual é a minha matriz tabela? É essa daqui, ó. Então eu vou clicar aqui, selecionei. Beleza. E qual é o número índice da coluna? A, B. Seria 2. Procurar intervalo, 0 verdadeiro, exato. Ok? Tem que dar o exato. Ok, ó.
código 16, nome Amanda. Código 16, nome Amanda. Porém, dessa forma, eu acho muito trabalhoso. Então, o que eu indico para você que está começando já? Não acostume clicando no botão função. Acostume com a função lógica na sua cabeça. O que seria a função lógica? Vamos lá, eu vou apagar. E aqui eu vou escrever de novo. Eu coloco sempre o igual para que simbolize a minha célula. Ela vire uma fórmula, certo? Eu estou abrindo um campo de fórmula dentro da minha célula. Qual é a fórmula que eu vou trabalhar? PROC-V. Beleza. Se você abrir o parêntese, você continua a fórmula. Porém, para continuar ela, se eu digitar PROC, por exemplo, ó, ele já me dá as sugestões. Eu vou colocar aqui, PROC-V. Beleza. Aperto o Tab. O botãozinho lá, 2 botãozinhos embaixo do ESC. Tab. Ele selecionou a fórmula e já abriu o parêntese para mim. Qual é o valor procurado? Eu posso vir aqui com o meu teclado e clicar para a setinha para o lado. Ou clicar. Certo? Meu valor procurado é o valor da célula H3, que é onde está o código. Beleza, é o meu primeiro valor procurado. O que eu faço agora? De acordo com o que ele está me sugerindo aqui, ó, eu tenho que colocar um ponto e vírgula depois do valor. Então eu vou colocar ponto e vírgula. Ele já pulou para o próximo, tá vendo que ele colocou em negrito? Matriz tabela. A minha matriz tabela é essa daqui, ó, que eu tenho. Então eu vou selecionar ou as duas colunas, que não tem problema, ou o campo completo. Se eu colocar só esse campo, se entrar mais um vendedor, ele não vai considerar. Então o que eu faço? Seleciono as duas colunas. Perfeito? Vamos lá. Qual é a coluna que eu estou procurando? Ponto e vírgula. Não esquece nunca disso. Ó. Ponto e vírgula. Ele pulou para o próximo. Deixou o negritinho aqui. Ó. Coluna A1, B2. Então eu coloco 2. E se ele não encontrar? Você quer o verdadeiro valor exato ou o valor aproximado? Eu vou colocar 0, que eu quero o valor correspondência exata. Tá vendo ali, ó? Verdadeiro, correspondência aproximada. Falso, correspondência exata. Então eu fecho. Fecho meu parêntese. Não esquece nunca de fechar o parêntese. Muitas vezes a fórmula ela pode dar um erro, ela pode informar que está faltando um parêntese, está faltando uma aspa. Então, muitas vezes na fórmula a gente tem que pensar. Tudo que eu abro, eu fecho. Tudo que eu começo, eu termino. Tá bom? Feito isso, eu vou dar um Enter. Ele encontrou a Amanda. Beleza? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou copiar essa fórmula com Ctrl C, certo? E arrasto até a última célula. E pressiono o Enter. Olha só. Ele replicou a mesma fórmula para todo mundo. Vamos conferir um valor aleatório? Por exemplo, código 11, Paula. Código 11, Paula. Código 16, Amanda. Código 16, Amanda. Código 13, Priscila. Código 13, Priscila. Então, tá certo. Só vou avisar uma coisinha para vocês aqui. Muito cuidado quando você for fazer o seu PROC-V, porque, por exemplo, aqui eu considerei a coluna AB. Porém, se eu não tivesse selecionado a coluna, se eu tivesse selecionado só o campinho aqui das células, o que poderia acontecer? Ó? PROC-V. Aí eu vou mostrar a célula que eu procuro, ponto e vírgula. Aonde está as minhas informações? Ponto e vírgula. Coluna 2, ponto e vírgula 0. E fecho meu parênteses. Beleza. A primeira deu certo, vou copiar para todos. Olha só. Deu erro. Por que deu erro? Conforme a linha ela vai mudando, observa que aqui, ó, o meu valor procurado, que seria a minha tabela, ela também está mudando. Por quê? Vamos entender. Ó. Quando eu pressiono a tecla F2 do teclado, ele me mostra qual é o campo daqui que ele está procurando. Ó. E ele está descendo junto com a minha fórmula, percebem? Ó? Conforme eu vou passando, ele está descendo junto. E eu não queria que ele descesse. O que eu faço? Aqui onde ele está procurando a minha informação, eu vou colocar um F4. Então, por exemplo, eu selecionei aqui ó, o valor inicial, que é o A2, seria aqui, certo? E o valor final, que é o B8, que é aqui. Então, eu vou pressionar a tecla F4. Olha o que vai acontecer aqui. Ó. Ele colocou um cifrãozinho. O que significa esse cifrão? Significa que ele está bloqueando para que quando a fórmula desça, ele não desça com a minha tabela. Então eu vou pressionar o Enter. Vamos lá.
E agora eu vou copiar essa fórmula com o cifrão para todas as outras células. E olha o que aconteceu. A minha tabela agora ela está fixa e ela não desce junto com a minha fórmula. Isso é o principal erro que muitas pessoas cometem ao fazer o PROC-V. E agora, vamos para o PROC-H? PROC-H. Quando a gente bate o olho assim, você fala assim, vixe, ferrou, o que eu vou ter que fazer? Simples, a gente só vai mudar a nossa forma de raciocinar. Ao invés de a gente pensar por coluna, a gente vai pensar agora por linha. Então, primeiro, eu tenho uma tabela que ela está em coluna e eu tenho a minha base que está em linha. Não se preocupa, a gente vai transformar isso daqui para cá. Como? Eu vou clicar aqui, ó, mesma regrinha. Ou eu clico em FX, certo? Para trazer a função já pronta com o nome tabeladinha lá do jeito que o Excel fornece. Ou eu posso escrever a fórmula, que é a forma que eu prefiro. Fica mais rápida para a gente desenhar o processo e até entender como que funciona o Excel. Então eu vou colocar igual. Como que chama essa fórmula? PROC-H. Está aqui, ó. Eu posso selecionar ela. Só escrevo PROC e o Excel sugeriu. E aperto Tab. Ele já abriu o parênteses. Qual é o meu valor procurado? Meu valor procurado é esse aqui, ó, 16. Beleza. Ponto e vírgula. Qual é a minha matriz tabela? Nesse caso, se eu selecionar inteiro aqui, tá vendo que tem lugar que aparece número? Isso pode acabar bugando um pouco o meu Excel. Então eu vou selecionar só o meu intervalo de dados, que é esse pequenininho aqui, ó. Então eu vou pegar daqui até aqui, A4 até G5, certo? E solto. Olha só, tá aqui, ó, A4 até G5. Tá vendo que ele tá sem o cifrão? Se eu não travar com o cifrão, quando eu puxar para baixo, a tabelinha vai descer junto. Então eu aperto o cifrão agora, ó. Ele já colocou o cifrão nas duas letrinhas aqui para mim, não preciso selecionar, porque eu ainda estou construindo a fórmula. Pressiono ponto e vírgula. Qual é o número índice da linha? Lembra que o outro ele pedia a coluna? Esse está pedindo a linha. O índice da, coluna, da minha linha vai ser o que está no código. É o 1? É o código que eu quero? Não. Eu quero que ele me traga o nome. Então ele traz, ó, linha 4 vai ser o 1, linha 5 vai ser o 2, que é a tabela que eu estou trabalhando. Nunca eu conto da primeira linha, da 1, tá vendo? A 1 não tem nada, eu não estou selecionando ela. É só do meu intervalo de dados. São duas linhas agora. Linha 4 e linha 5. Na linha 4 tem o código. É o código que eu quero? Não. Na linha 5 tem o nome. É o nome que eu quero? Sim, é o nome. Então, eu coloco 2. Perfeito? Porque linha 4 é a minha 1, linha 5 é o meu 2. O que eu quero? O valor exato ou o valor aproximado? Eu quero exato. Então, 0. E fecho o meu parêntese. Feito isso, é só pressionar o Enter. Beleza. 16 é a Amanda? É a Amanda, deu certo. Vou copiar a fórmula, replicar para todos com o Ctrl C. Seleciono com o Shift para baixo, tá? Ó. Shift para baixo e Enter. Beleza. Feito isso, ele colou para todos os outros e a minha tabelinha, ó, não andou, ficou certinho. Beleza. Só que toma cuidado com uma coisinha só. O PROC-V e o PROC-H, você pode procurar sempre a coluna que está depois, ou a linha que está depois do que você procura. Então, por exemplo, se eu estou procurando o código e aqui ele está abaixo, por exemplo, o meu nome que eu quero trazer está abaixo do código, ele vai trazer certinho. Porém, se o meu nome estivesse antes do código, ele não traz. Então, ele vai trazer sempre a informação que está depois. Aqui, por exemplo, no PROC-V, ó, o código eu quero trazer o nome. O código está aqui, o nome está aqui. Vamos supor, só para explicar melhor, se o meu nome ele tivesse aqui. Opa, peraí. Se o meu nome ele tivesse aqui. Eu conseguiria fazer o PROC-V ou o PROC-H? Não. Então, o que eu teria que fazer? Vou dar até uma dica rápida, porque isso é uma situação que acontece muito e a gente não sabe o que fazer e se perde e não sabe fazer o PROC-V na hora, fala que não dá. Então, olha só, uma dica bem rápida. Digamos que a informação seja assim e eu preciso trazer o nome da pessoa aqui, tá vendo? Isso é muito comum de acontecer. O que eu faço? Eu venho aqui e coloco nome. Opa! E agora, eu replico, copio a informação? Não. Digamos que eu criei uma coluna, inseri uma coluna nova na minha tabela, na minha base de dados. Pode ser extensa, pode ser curta. E aqui eu vou colocar assim, ó, igual. Olha só que mágico. Ele replicou o nome. Beleza. Vou copiar para todos. E aqui a gente já corrigiu a nossa fórmula. Perfeito?
Deu certo. Aqui, digamos que eu estou numa tabela de dados que essa informação não possa ser exibida. Eu oculto. E ó, nada mudou. A minha fórmula ela vai funcionar perfeitamente. Nada vai mudar, nada vai alterar. Então, pessoal, essa é a aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido. Se tiver alguma dúvida ou algum conteúdo que você queira aprender, não esquece de comentar aqui embaixo para que a gente possa montar uma próxima aula e te ajudar. Nos vemos nas próximas aulas. Um grande abraço. Tchau!